true, but then John is special, sweet. How are you guys? How are you? Fine, thank you. And you? What about your Yes, heart? we're happy. I believe that we are already live. Let me just ask, Eduardo, if we're live already. Yes, we are live. And let me just, mute my monitor. Okay, here we go. All right. Paulo, já estamos ao vivo. Dr. Dan Small, welcome back. We are already live in YouTube. And I think Paulo would like to give us, to make some introductions first. Pessoal, boa noite para todos. Nós já estamos aqui iniciando a nossa transmissão com a nossa entrevista com o Dr. Dan Small, nossa aula com o Dr. Dan Small, pelo Observatório das Adições. E o nosso querido Paulo Silveira tem algumas palavras para dar para a gente aí na abertura. Boa noite para todos. Dr. Paulo is going to introduce this lecture tonight for the people that are watching us via YouTube. Somos todos seus, Paulo Silveira. Paulo, está nos ouvindo? I don't think Paulo can hear us. Can you hear me, Dr. Densmore? I can. Can you hear me? Yes, I can hear you. All right. So I think everyone that is watching us can hear us, and they are looking at Paulo. He is. Say Boa noite, pessoal. Paulo is talking. Como estão todos? Bem, hoje a gente tem o prazer de estar com Dan Small. Yes, I'm listening. Yes. I listen. Yes, estamos te ouvindo, Paulo. Você está me ouvindo? Sim, pode continuar. Yes, go on. Bem. Sim, vamos continuar aqui então, Paulo? Podemos aqui seguir? I'm asking Paulo if we can go on. I think there's a delay in his broadcast. Tem um atraso na ligação dele, assim. Paulo, tem um atraso na sua ligação, né? Sim, então, olha só, como dizia, temos o prazer de estar com Dan Small, hoje, inclusive, de coração novo. Estamos seguindo, não? Sim, pode continuar. João, prossegue você, João. Vai você, João. Tá legal, Siga amigo. você. Perfeito. Então, vamos continuar aqui. As you can see, Dr. Dan Small, Paulo has some technical problems there. There's a delay in his connection. Como vocês podem perceber, está tendo um pequeno atraso aí na conexão do Paulo, mas ele já nos perguntou como todos estamos e disse que essa é uma noite que é um prazer de nós estarmos aqui com o professor Dan Small, falando conosco do Canadá. O doutor está com um coração novo, passou pela 4ª cirurgia de coração, aí está com a saúde renovada. Dr. Dan Small, Paulo asked everyone that is watching us now how they are, and he says it's a pleasure to have you with us tonight. And he made a mention to your 4th heart surgery, and we're happy that it was a success. I need to register the presence of a lot of people that are watching us via YouTube, and I will mention their names now, okay? Eu tenho o prazer de ver algumas pessoas que estão acompanhando a gente aqui pelo YouTube e estão dando boa noite para a gente. Eu vou ler aqui no YouTube os nomes de quem está participando. Let me read the ones that are attending this meeting tonight. Hoje à noite nós temos aqui conosco, como sempre, a nossa querida Fernanda Durães. Boa noite, pessoal. O meu co-aniversariante de sexta-feira passada, Wilson Costa, ficou lindo naquela camisa do Flusão, também dando boa noite para a gente. O Carlos Eduardo Leal, Paulo Borges está aí, com sinal aí, Black Lives Matter. Carlos Eduardo Leal, mais um cumprimento também. Já estamos começando, sim, agora deve estar tendo áudio aí para você, tá, Carlos Eduardo?
O Antônio Carvalho Blanco também dando boa noite para todos. Celso Pupo, a Susan Johnson, o Vinícius e o Paulo Castro. Nós temos aí a audiência essa noite. This is the audience tonight. And Dr. Dan Small, we are all yours. Hoje à noite nós somos todos seus, Dr. Dan Small. May I ask, is it possible for me to share some slides, to share my screen with you right now? Yes, you may share your screen with us right now. Sim, você pode compartilhar a sua tela conosco. Okay. Can you see this slide that I'm sharing? Yes, I can see the slide that you're sharing. Sim, eu consigo ver. Entering the moral minefield. Entrando no campo minado moral. Okay. Well, my name is Dan Small. I am a medical anthropologist, and I have worked for about 30 years in the community. Mostly my work has been in the community with a loose affiliation with the university doing some teaching. And I had this poster made many years ago, and it illustrates the fact that in order to really talk about these issues, we enter a kind of a moral minefield, which is a borderland where we really explore people's implicit and explicit values. It is impossible to talk about drugs without talking about morality. Bom, aqui meu nome é Dan Small, eu sou um médico antropólogo e tenho mais de 30 anos de trabalho realizado em trabalho para a comunidade. E o que vocês estão olhando agora é um pôster que foi produzido muitos anos atrás, que ilustra com clareza a importância de saber que, ao tocar nesses assuntos, nós estamos entrando em um campo minado moral. Esse campo minado moral significa que nós não estamos lidando apenas com a questão das adições, nós estamos entrando em um campo que tem a ver com valores que são implícitos para as pessoas e também são valores explícitos. Eu vou fazer a leitura aqui da descrição para vocês. O título diz Entrando no campo minado moral, introdução à estrutura da narrativa, estrutura sociocultural e a narrativa para examinar as drogas e o uso de drogas. O que são drogas? E aí o pôster diz, né, agulhas limpas e locais de injeção, de venda de injeções, salvam vidas. I just read the description of the post of the poster for people to see, Doctor. Okay, so I'll tell you a little bit about my background. Much of my work has been in combating inequality in the mental health field. I've worked with people who are homeless, and I've worked in the forensic psychiatric realm, which is where people who have come into conflict with the law, who have mental illnesses, have been found not guilty by reason of insanity. Bom, aqui um pouco do meu background, eu gostaria de compartilhar para vocês que o meu trabalho tem sido combate às desigualdades, principalmente no campo da saúde mental, né? Então, vocês podem observar pelos próprios slides, né, que são desigualdades na comunidade, né, da saúde mental e os programas de reabilitação vocacional. E a leitura que se faz aqui é saúde mental, adição e a condição de ser uma pessoa sem teto. And much of my work has involved trying to reach people with health, housing, and employment, people who were particularly marginalized. And to that end, I was one of the founders of North America's first supervised injection facility. We have 40 of them in Canada today, and only 60 minutes away from me in the United States, from where I am lecturing right now in Canada, only 60 minutes from the border maximum.
they have 0 supervised injection facilities. Bom, aqui como vocês podem ver, que muito do meu trabalho é tentar alcançar as pessoas, dando-lhes a possibilidade de atendimento de saúde, habitação e emprego, principalmente para as pessoas marginalizadas. Sites como esse, ou seja, centros como esses que eu descrevi, estão hoje existentes no Canadá. Inclusive, há um que está a 60 minutos de onde eu estou falando agora mesmo, mas há algum tempo atrás não havia nenhum deles a 60 minutos da fronteira. And just by way of background, I've worked in the medical regulatory realm at the College of Physicians and Surgeons. I was involved there as a volunteer on a number of different committees. I was also involved in the medical assessment of students who are seeking to become physicians in Canada for about 7 years. And much of my work, though, has been around trying to create social enterprises for the people in the community. E, bom, aqui parte do meu trabalho, né? Eu fiz parte também da agência regulatória, que seria equivalente, né? Eu participei como voluntário em alguns comitês também e participei das avaliações para os alunos que eram candidatos a entrar na área médica, né, pelos últimos 7 anos, e ainda também tenho participado de algumas iniciativas comunitárias e de empreendimento social. Como vocês podem ver aqui, o Eastman Roasters é um desses. And this particular program, these types of programs are very similar to what the Observatory is attempting to do in its work in Brazil. To create opportunities for people in employment that brings them into the human family. This was a chocolate shop I helped to set up for women in recovery, where they could learn to make chocolate right from the bean to the bar. And I've been a part of a number of these initiatives, setting up a cafe and a community grocery store for the low-income community. These types of initiatives all have the theme of attempting to bring people into the human family, and they've included a whole range of employment projects, which I won't review here at this moment, except to say that much of the work that I've done has involved attempting to set up extra services for people on the ground, including a bank, a community bank, this one here as well. Paulo, you don't have to review all of these in detail, just to give a sense of them. The overarching idea is that much of my work has existed in the community and attempting to bring services to people who've been excluded in many parts of life. Eu vou fazer para vocês apenas um resumo do que o Dr. Dan Small está nos dizendo, a pedido dele mesmo. Este programa que ele veio descrevendo através da sequência de slides que vocês observaram, eles pegam programas, inclusive, gente, que são parecidos com o que o Observatório das Adições Bruce Alexander está tentando fazer aqui no Brasil, né? Vocês observaram em alguns slides anteriores, o Eastman Roasters, né? Ele falava, era uma chocolateria, né, que foi criada num projeto encabeçado pelo Dr. Dan Small, para as mulheres trabalhar. Ele começava essa loja de chocolate, essa chocolateria, ela trabalhava preparando o chocolate a partir da semente do cacau, até elas confeccionarem as barras. E isso lembrando que chocolateria, cafeteria, mercearia comunitária, todas elas seriam maneiras que foram desenvolvidas como uma tentativa de trazer as pessoas para serem recebidas no que nós chamamos de a família humana, por causa do fato de que as suas dependências nas suas adições as tornavam indivíduos não bem recebidos na comunidade. Muito do trabalho do Dr. Dan Small incluiu também, para as pessoas, por exemplo, banco comunitário, né? Então, para que as pessoas pudessem ter
alguma forma de participar da sociedade que não conseguiam antes. And so, by its very nature, the story I'm telling you today has what we call an autoethnographic component, which means I draw on my own experience working in the community to tell you a little bit about my work. Now, in the year 2006, when this little girl here was just 3 years old, only paramedics could carry medication which could reverse a heroin overdose. But today, this same girl carries her own naloxone. This is my daughter, and this illustrates a key point, which is that we have to understand the social and historical moment within which we're looking at drugs in order to understand them. Bom, pela sua própria natureza, essa história tem um elemento autoetnográfico, tá? Para falar sobre ele. Se vocês olharem na... Can you just go back to the previous picture so that people can look at this again? A imagem anterior mostra aqui que no ano de 2006, quando essa menininha tinha apenas 3 anos de idade, somente pessoas paramédicos poderiam administrar o que nós chamamos de naloxona, aliás. Esse seria um medicamento para combater algum tipo de adição. E aí vocês podem ver hoje, né, já passados 15 anos, tá joia? Essa menina pode, ela mesma, agora já crescida, né, já aos seus 18 anos, ela já pode carregar ela mesma o seu próprio kit. E por acaso essa moça venha a ser a filha. This is your daughter, right? Essa é a filha Yes. do Dr. Dan Small. And so I tell you this because in order to understand drugs, we have to understand their social and historical moments. This is also a key idea of Bruce Alexander's, and that is that we cannot really understand drugs unless we understand the place and the time within which we observe them. These would be what we might call social and historical moments. Então, aqui eu posso dizer para vocês que, a fim de que nós entendamos as drogas, né, é importante que nós entendamos também os seus momentos históricos. Veja que, quando nós falamos assim, nós dizemos que nós precisamos entender o local, nós precisamos entender a época. E isso é um trabalho, inclusive, que faz parte do estudo desenvolvido com o Dr. Bruce Alexander, que mostra para nós a necessidade de compreender esses dois elementos que são os momentos social e histórico. And so this is why it is so dramatically different between, say, Canada and Brazil. While there are similarities, there are also differences, and they are rooted in particular times and particular places. This particular slide has a small video on it, which I'm not going to play out in its entirety, but I show it to my students usually because this is the Prime Minister of Canada, the former Prime Minister to the right there, Stephen Harper. And he told the nation, told Canada on a couple of occasions that when it comes to social problems like terrorism or like murder of Indigenous women, that these were not issues of sociology, and we have to be careful not to commit sociology. In my mind, this is very short-sighted. We cannot understand social issues without sociology. Então, esse aqui mostra bem como é tão diferente, tão dramaticamente diferente, digamos, o cenário entre o Canadá e, por exemplo, o Brasil. Havia na imagem anterior, onde aparecia ali o ex-primeiro-ministro do Canadá, Stephen Harper. Havia um áudio ali que poderia ser ouvido, ele não vai tocá-lo, né? Ele já tocava para os seus alunos esse vídeo, depois vocês podem pesquisar. Mas em algumas ocasiões ele dizia que nós precisamos, por exemplo, situações em que houvesse terrorismo, assassinato, etc., né? Violência contra a mulher, que seria importante a gente não fazer isso cometendo sociologia, né? Então,
Eis aí um embate que é feito, porque, segundo o Dr. Dan Small, nós não conseguimos entender as questões sociais contemporâneas sem a sociologia. This picture here is from a little park that is about a 5-minute walk from where I'm sitting right now. It is the largest homeless camp in Canada, and where I live, in the neighborhood where I live, it is the poorest inner city area in all of Canada. Essa foto que vocês estão vendo é de um parquezinho. Esse parquezinho, inclusive, ele fica a 5 minutos de onde eu estou aqui agora, né? E ele é o maior acampamento de pessoas sem teto no Canadá. Ele fica aqui, pertinho, a 5 minutos a pé de onde eu estou agora. This is the park as well, and of course, some people are talking about Indigenous issues. We have Indigenous peoples or First Peoples in Canada, much like Brazil, and we have treated them very poorly in Canada. E aqui também é parte ainda do parque, né? E são pessoas falando sobre os indígenas, questões indígenas. O pôster fala aqui, né, do Dia dos Povos Indígenas. Eles lá chamam de primeiras nações, né? Ou primeiros povos, desculpa, né? E como vocês podem ver, são questões indígenas também são abordadas aí no Brasil, né? And so we cannot understand the social issues that surround drugs, including police, without a sense of sociology. This image here is on the sidewalk very close to my house, and there is a lot of anger towards the police in North America, talk of abolishing the police. And of course, this is only graffiti on the ground if we don't understand the social context of this issue. And of course, many of you will be aware of the murder of George Floyd in America, not far from where I live here on this continent. And this issue provides a sense of some of the social context surrounding these social issues in Canada. Yes. Can you just go back, to the other picture that was good? Yes, the other one, please. The previous one. Yes, that one. Nós não conseguimos, gente, entender as questões sociais contemporâneas sem entender a sociologia. E aí vocês podem observar, aqui tem um grafite que foi feito, né? Ou seja, uma pichação colocada aqui. E para quem não entendeu em inglês, ele está falando... está ofendendo de certa maneira a polícia. The next one, please. E isso acontece por causa desse embate que existe entre a polícia e as pessoas que estão marginalizadas aí. Então, a sociologia, ela provê para nós, né, o contexto social para a gente poder entender, como todos nós, por exemplo, sabemos o que aconteceu lá nos Estados Unidos, fronteira com o Canadá, e o assassinato cruel do George Floyd pela polícia, tá? E que nós também podemos acompanhar pelas informações que apareceram na mídia, mas aí você vê que o que o Dr. Dan Small está mostrando para a gente é que a sociologia, ela provê, ela revela o contexto social, tá? E a construção social que dá significado. And so in the introduction, I heard that there were representatives of the Black Lives Matter listening to this talk today. And I mentioned some of these issues here in the context of what I want to tell you, because we cannot separate them out in their entirety. There are cascading variables of inequality that are faced by many people and many groups in society, and including in Canada. So it's really not only about drugs, but about racialization and poverty. So I just want to highlight that point. Sim, na apresentação, João Luiz fez menção a alguém que apresentou um símbolo que referia-se ao Black Lives Matter. Ele entendeu que seria um representante, espero que sim, mas não posso confirmar se é de verdade. De qualquer maneira, é importante dizer que
nesse estudo, nós não podemos separar as variáveis das desigualdades, né? Então, quando você olha, você não olha somente para drogas, você também olha para questões sociais, para as questões raciais, para questões de pobreza. And so a key assumption in the course that I am contemplating teaching to the Brazilian audience is that we cannot understand drugs without understanding their social historical context. We have to understand that drugs are rooted in particular times and places, and they are therefore socially constructed. They are created in particular ways, at particular times, in particular places. And if we do not understand this context, if we do not pay attention to it, then we will not see the full picture. Bom, então, as assunções chaves do curso, né, diz que as drogas, nós não podemos entender as drogas sem entender digamos, né, o seu contexto social. Não dá para você ter noção de drogas sem você analisar o local, sem você observar a época, porque elas estão enraizadas, né? Os conceitos de drogas, eles estão enraizados em locais e épocas em particular. Então, as drogas são construídas de uma forma social. And so this issue is quite critical to social science, this notion of social construction. And really, this image here, for example, is a piece of graffiti from the downtown east side where, again, in the neighborhood where I live. This picture I took just a short distance away. And this is a homeless person writing on the wall about the the overdose death epidemic in Canada and talking about fentanyl. Bom, então, a ciência social que nós falamos, ela vai dar para a gente essa noção desta construção social, e nós podemos dizer que não dá para a gente entendê-la, né? Entender a questão das drogas sem esta observação que é dada pela sociologia. Então, vocês estão olhando agora para uma pichação que está aqui na ala leste do centro de Vancouver, né? Uma pessoa sem teto escrevendo sobre o que nós chamamos de uma epidemia de overdoses por drogas. E aí essa pessoa está falando no caso do fentanyl, eles chamam de fentanyl, tá? Pessoas que estão sendo dizimadas por essa epidemia de overdoses. And so this social context is very important. And one of the issues that I'm very interested in as an anthropologist and a sociologist is culture. But when I talk about culture, what I'm talking about are implicit and explicit values that we share, that shape our understanding of how we come to know about and the assumptions we make about drugs and human suffering and contemporary social problems. This culture, these implicit and explicit values that everyone listening to this lecture today has, really determines how we allocate resources, how professionals do their jobs, how institutions approach their work. Bom, então eu digo que se nós queremos entender a política de drogas, nós precisamos também entender esse contexto social, tá? Como antropologista e como antropólogo, eu tenho interesse na cultura. E essa cultura que eu falo são os valores implícitos e são os valores explícitos, tá? Que vão organizar, que nós vamos compartilhar e que vão moldar a maneira como nós entendemos o mundo em relação às adições, né? No caso do slide aqui, falando sobre o sofrimento humano e os problemas sociais. Então, essa cultura, tá? Ela vai determinar a maneira como nós alocamos os recursos para providenciar habitação, para atendimento profissional e outras formas de alcançar as pessoas que são alvo desse nosso trabalho.
And so this, to some extent, is an intersection between ourselves and society. This is really largely the area that I like to talk about. And Joe, do not read this entire slide, just summarize the point I made, if that's okay. Sim, até certo ponto, né, nós podemos dizer que essa é uma interseção entre nós, tá, e as outras pessoas, tá? Então, seria entre nós e a sociedade. Ele me pediu para não fazer uma leitura total do slide, até porque realmente ele é um pouco grande, mas vocês podem congelar as imagens depois para vocês fazerem suas leituras sozinhos. So a note on social construction, I always like to say to people, because we say something is socially constructed does not make it fictive, does not say that it is unreal. It simply means that there is an element of social construction. And so this is an important point. Bom, quando eu faço essa nota, né, sobre a construção social, eu não estou dizendo que já que nós estamos falando dela, quer dizer que ela seja irreal, tá? Mas ela é algo construído de uma forma que ela tenha, assim, que ela tenha um conteúdo que possa trazer efeitos para o quê? Para as noções sobre drogas que nós precisamos obter. So a key course goal for me when teaching about this, and this is really the way I introduce my course when I teach it. I've taught about drugs and various contemporary social issues many times. I'm teaching again this summer at UBC. Is really the goal for me is to unmake the social world, to unmake the assumptions that people have. We bring assumptions, we bring common sense to the issues of drugs that we do not always realize are assumptions. And we need to take these apart. We need to deconstruct them. We need to unravel them so that we unmake the things we take for granted. Bom, uma meta-chave, né, quando eu dou as minhas aulas a respeito de drogas, e agora na Universidade da Colômbia Britânica, que no verão eu estarei dando esta aula, tá? A meta que nós temos aqui é de desfazer, tá, esse mundo social que as pessoas têm, tá? Então, a meta deste curso em si é que nós nem sempre percebemos o quanto nós já temos de pré-noções, de valores, de ideias que já estão, digamos assim, que a gente nem se dá conta e que fazem parte daquele senso comum que todos têm, né? Então, a meta desse curso é de desfazer, desconstruir estas ideias que estão enraizadas na cabeça de muitos. And of course, again, don't read this slide in its entirety. I just simply say that drugs have been around since the beginning of time. We have archaeological evidence that tells us that we have been using drugs for at least 4,000 years. Bom, é claro, eu não vou fazer a leitura também desse slide, mas dizer simplesmente o seguinte, gente. As drogas, elas estão aí desde o início dos tempos, né? Descobertas arqueológicas mostram para a gente que as drogas já estavam em uso há mais de 4.000 anos. This particular picture is as are almost all of these pictures are my own. This is one I took many years ago when the supervised injection facility was not legal. It was secret, and we secretly called it the hair salon. Bom, essa foto aqui em particular, assim como várias das outras fotos que vocês estão vendo aí, eu mesmo que tirei. Esta daqui, por exemplo, mostra há vários anos atrás, vocês veem a data 2003, era quando os locais de injeção supervisionada ainda não estavam legalizados. Então, eles eram locais secretos, eram escondidos, tá? Esse aqui, por exemplo, a gente chamava de salão de cabeleireiro, né? Mas era o local onde as pessoas tinham a sua injeção supervisionada.
Now, if I showed this image to a Canadian audience, they wouldn't know what it was. Perhaps Brazilians will know what this is. Of course, this is coffee. And just as an interesting illustration of this issue of social construction, some of you may not know that coffee was actually outlawed at one time or another. Coffee was illegal. Bom, se eu mostrasse aquela foto ali para um canadense, talvez o canadense não reconhecesse, não soubesse. Quem sabe um brasileiro saberia, né? Como alguns de vocês já entenderam pela fala dele, isso era café, são os grãos de café. Só para ilustrar para vocês como é que o café, um dia, café já foi uma substância fora da lei, já foi ilegal. And of course, if we look at coffee today, about 3/4 of Canadians have had coffee in the last 2 days, and it is more popular than water. E é claro que se você olha para o café hoje em dia, você vai ver, gente, 3/4 dos canadenses já tomaram o seu café. Aliás, o consumo de café, ele supera o consumo de água. Nos últimos 2 dias, já beberam, né, mais do que água. And yet coffee is, of course, caffeine is a drug. E é claro, né, cafeína é uma droga. If we look at these images here, these are prescriptions that I have purchased, collected from the internet, or purchased them through eBay. We have a prescription for heroin, a prescription for opium, a prescription for cocaine. And then today, of course, in Canada, it is entirely legal, as per these slides, these images at the bottom of the page, for a physician to prescribe heroin to treat a person with addiction to heroin. Bom, se vocês olharem para essas imagens aí, vocês vão ver isso aqui é uma coleção de receitas que eu comprei essas imagens aí, né, e as reuni. Eu comprei essas imagens através do eBay, tá? E elas são o quê? São receitas, olha só, receitas para a pessoa poder tomar heroína, para a pessoa consumir ópio, para a pessoa consumir cocaína, né? E hoje elas já são inteiramente legais, né? Mas eu tenho colocado elas aí, vocês olham lá no fundo, na parte de baixo do site, da imagem ali, tá? Hoje também isso está aí legalizado, e o médico pode receitar essas substâncias para pessoas que têm essa dependência, têm essa adição nessas substâncias. We begin to see how social context, history, and the particular time and place that a drug exists has a big impact on how we approach it. This particular image here is of a bottle called Coca Mariani. I have an actual bottle, one of these historical bottles in my collection. And this was a tonic that had coca, and wine in it, and it was endorsed by the Pope at the time. And yet, of course, we have had a history of criminalizing drugs in North America, both Canada and the US, which I won't review in any detail today, except to say it's been about 100-year history that we have criminalized drugs. And yet, at other times, we have things like this tonic endorsed by the Pope that had cocaine in it. Bom, e nós começamos a ver como é que o contexto social, né, como é que o local, como a época, né, tem um impacto tão grande da maneira como nós abordamos os temas das drogas, né? Vocês estão vendo aí o que nós chamamos de Coca Mariani, tá? Que era um tônico. Ele era feito à base de coca, ou seja, de cocaína, tá? Uma mistura dela com vinho. Curiosamente, este tônico, à época, ele era endossado pelo próprio Papa, tá? Então, veja como a gente observa que houve esse ambiente,
né, o contexto para poder essa droga, digamos, né, estar ao alcance das pessoas. E você olha de novo para o processo de criminalização do uso de drogas, tanto no Canadá, por exemplo, você vai ver que nós passamos por um período, né, histórico, onde o usuário ele era criminalizado, né? Eu não vou entrar no detalhe aqui agora, mas já se passam mais de 100 anos em que este cenário era um cenário mais disseminado de criminalização do usuário. If I have time in this course, and if we continue with this course as we're doing today, I will give a lecture entirely dedicated to racialization and racism within drug policy. And this is why, of course, Black Lives Matter is so important when we begin to look at drugs, because the criminalization of drugs is not something that is applied universally. It is applied unfairly and unjustly to particular groups of people in particular places. In America, of course, and again, when I have time to give a lecture dedicated to this topic alone, I will illustrate that Black Americans, African Americans, Black Americans are dramatically overrepresented in the criminal justice system. In Canada, this is different to some extent when it comes to drugs, and I will explain this slide a little bit more in a minute. Bom, se eu tivesse tempo, né, e se a gente continuasse, como hoje nós estamos fazendo isso, eu traria para vocês, e vocês podem depois dar uma resposta aí no chat do nosso YouTube, né, eu traria para vocês uma palestra sobre o racismo, ou seja, questões raciais que estão dentro dessas políticas, tá? Como eu falei antes, por exemplo, e a presença do assunto do Black Lives Matter é importante, né? De vidas negras importam, é importante quando nós falamos a respeito das drogas, até porque esses grupos eles têm sido, de uma maneira injusta, recebido a atenção de criminalização, né? Nos Estados Unidos, ou os negros americanos ou afro-americanos, eles estão representados demais até no sistema judiciário, né? Não uma representação positiva. Entretanto, aqui no Canadá já é de certa forma diferente. Falarei um pouco mais sobre isso daqui a pouco. This is to say, and not to put too fine a point on it, that drug policy is often racist. Isso é para ver, isso não vou ficar aqui apontando o tempo todo disso, mas que a política de drogas, ela geralmente é racista. And so in sociology, we're very interested in the numbers, and the numbers do not lie. E na sociologia, nós estamos interessados nos números, e os números, eles não mentem. In the history of Canadian drug policy, our early legislation criminalizing drug use was racist, and it emerged from early racist sentiments in British Columbia, which targeted Chinese Canadians. We had a riot in Vancouver, where I live, only perhaps a 2-minute walk from where I'm lecturing right now. Some racists entered Chinatown and damaged the property and attacked the Chinese Canadians. And the Canadian government had an inquiry into this. And as a result of the inquiry, they decided in part to attack Chinese Canadians through drug policy. And the early opiate legislation emerged from this early race riot. This is an idea which is not my own. This is one that is well documented in early scholarship by Bruce Alexander, by Professor Neil Boyd, and other academics. Bom, eu queria dizer para vocês que na história da política de drogas no Canadá, essa história também foi uma história racista, tá?
houve o surgimento, né, de um sentimento racista contra os chineses, e a partir deste sentimento de racismo contra os chineses naquela época, né, inclusive é um local que fica a 2 minutos daqui de onde eu estou agora, e pessoas racistas entraram lá em Chinatown. Para quem não sabe, Chinatown não é apenas nos Estados Unidos, tá, gente? No Canadá também tem uma Chinatown. E aí entraram lá em Chinatown e danificaram as propriedades dos chineses, agredindo-os, tá? E depois foi desenvolvida uma política de drogas contra os chineses, né? Mas então vejam que esta rebelião, digamos, esse ataque, né, de uma turba que foi precoce no seu sentido de acontecer, tá? Inclusive, este evento ele está documentado, tá? Pelo Dr. Bruce Alexander, também por Neil Boyd, também aqui no nosso centro acadêmico, para vocês verem como a questão racial está entremeada com a criação de algumas políticas de drogas. Okay, these next slides are not so important except to say that Canada has legislation, a long history of legislation, which has controlled access to drugs in Canada. And this has changed quite dramatically in the last 15 years as we have begun to, in many ways, medicalize addiction rather than criminalize it, medicalize addiction. Bom, esses dois slides aqui não são tão importantes assim, mas é só para vocês observarem que ao longo da história a legislação ela vem tentando controlar o acesso às drogas. Então vocês viram ali 2 imagens, né? E aí você pode perceber que apenas nos últimos 15 anos é que nós temos aí uma mudança dramática, aonde passamos a medicar, tratar de maneira médica as adições, que não era assim antes. And so I have been a part of legal and activism struggles in order to put forward the idea that addiction at times and drug use needs to be looked at as a healthcare matter rather than an illegal matter. And I can give a lecture on that at some point in its entirety and describe that. These letters here are ones I've kept based on applications that I had put forward to the federal government of Canada to allow for experiments related to the use of drugs, including supervised injection facilities. But all of this has changed dramatically in the last 15 years in Canada, so that we have largely moved from a criminalization approach to a medicalization approach. Bom, então aqui eu tenho sido parte, né, de um ativismo legal, tá, com um esforço para fazer avançar a ideia de que as adições não são uma questão legal, mas são questão médica. As cartas que vocês estão vendo são cópias de cartas que eu mandei junto com várias outras para o governo federal, na tentativa de conseguir com eles autorizações para realizar experimentos nas instalações de injeção supervisionada. Quando eu falo injeção de substâncias supervisionadas. E, como eu disse para vocês antes, nós conseguimos sair de um ambiente onde havia uma criminalização para um tratamento com uma abordagem médica. Perhaps one of the most dramatic examples of this in Canada would be marijuana. The next slide I'm going to show you is from a famous movie that was very serious at the time that it was released. And today in Canada, when I show it to my students, they laugh, but at the time it was very serious. Talvez dos... Girls are having a at the local soda fountain. Innocently, they dance.
innocent of a new and deadly menace lurking behind closed doors. Marijuana, the burning weed with its roots in hell. In this film, you will see the ease with which this vicious plant can be grown in your neighbor's yard, rolled into harmless-looking cigarettes, hidden in an innocent shoe or watch case. If you want a good smoke, try one of these. You will meet Bill, who once took pride in his strong will as he takes the first step toward enslavement. Of course, if you're afraid. Smoking the soul-destroying reefer, they find a moment's pleasure, but at a terrible price. Debauchery, violence, murder, suicide, and the ultimate end of the marijuana addict. Hopeless insanity. And so this video describes marijuana as a drug that causes murder, suicide, and insanity. Of course, in today's context in Canada, this would be something that would be laughable. Bom, talvez uma das dramatizações de exemplo da marihuana, que eu ia dizer agora, né, que seja da maconha, tá? Está nesse slide que vocês acabaram de assistir. Esse slide que eu mostrei para vocês aí com essa animação é de um filme famoso, que foi levado muito a sério quando ele foi lançado, mas quando eu mostro para os meus alunos, eles dão risadas agora, tá? E para quem não entendeu a fala que estava sendo narrada ali, o narrador, em resumo, dizia que as pessoas dançavam de maneira inocente, vocês viram um homem ao piano e tal, e eles depois, o narrador então dizia que a maconha com as suas raízes que remontam ao inferno, tá? E aí depois ele mostrava cenas de pessoas de maneira maldosa, maliciosa, escondendo maconha em saltos de sapato, naquelas caixinhas dos relógios de bolso, e que levava as pessoas que a consumiam a uma escravidão, e essa escravidão, então, tinha resultados muito ruins. Vocês viram as cenas, né? Com violência, assassinato, suicídio, e ele então enfatiza dizendo que era uma insanidade desesperadora, sem esperança, né? E o Dr. Dan Small termina dizendo justamente o que o vídeo nos fala, né? Que sejam assassinatos, as causas, o que a maconha causaria nas pessoas. And of course, here is a professor at UBC being hired in cannabis science, and off to the side you see this movie, which was called Reefer Madness, that I just showed you. You can apply for a retail license to sell marijuana in Canada. This is one here. Canada, of course, has not only medicalized, but legalized marijuana so that it is a recreational drug that people can purchase at the store as though they were purchasing wine. Bom, é claro que a Universidade do Canadá, ela fez a exibição também desse filme que eu mostrei, né, que é o Reefer Madness, que é a loucura Reefer, né? Mas, falando sobre a maconha, hoje você pode obter uma autorização, né, você pode ter um alvará para a venda de maconha, porque o Canadá, ele não apenas, ele trata a maconha agora, que é uma droga recreativa, não trata mais como uma questão médica, mas ela legalizou. Então, hoje em dia, a pessoa pode ter o seu alvará para o estabelecimento da venda da maconha. Um instantinho só, por favor. There's a moment, Dan. Paulo wants to say something. Okay. Paulo vai dizer uma coisa. Por favor, pessoal, quando for se manifestar, se manifeste em português. Não façam anotações em inglês, não façam perguntas em inglês. Isso já aconteceu na segunda-feira passada. A gente já solicitou e eu estou solicitando de novo
enfaticamente, por favor, só se manifestem em português. Não se manifestem em inglês. Ok? Obrigado. E, João, fala com o Dan daqui a pouco para abrir para perguntas. Ok. Obrigado, Paulo. Bom, pessoal, então, só dizendo para vocês, daqui a pouco nós vamos abrir para perguntas com o Dr. Dan Small. Eu vou ler as perguntas que nos chegarem através do chat no YouTube, para aqueles que estão nos acompanhando, tá ok? Dr. Dan Small, Paulo just interrupted us to instruct people that are watching via YouTube that they are to send their questions in the Portuguese language for us to read and translate, in a few moments, whenever you find suitable. Okay, and so, today I'm really giving you an introduction to how I would begin to explain the assumptions for a course that examine drugs in more detail. I have a few more slides to review, but I'm wondering if you would like me to stop now and to ask questions or take questions and to continue the lecture at another time, or would you like me to continue now? Bom, pessoal, temos uma pergunta aí do Dr. Dan Small, né? Ele tem alguns slides ainda que poderia mostrar para a gente, e ele gostaria... Eu sei, Paulo, você ia falar alguma coisa? Desculpa. Sim, acho que o melhor era ele terminar o que ele preparou para hoje e aí abrir para perguntas. Ok, yes. Ok, eu ia perguntar para o Dr. Dan Small, ia perguntar para o pessoal, mas você viu a resposta do Paulo aí. Doctor, no, it was better for us that you finalize what you're saying, and after you have completed the lecture, then we open for questions. We still have 1 hour to go. Ainda temos 1 hora pela frente, dá tempo suficiente. Okay, then I will continue for a few minutes along this. I will continue for a few minutes then. And so here, of course, we have the government of British Columbia hiring someone who is a drug dealer. They are looking for someone with excellent customer-focused skills, strong selling skills. This is a drug dealer. When I was a young man going to university, you would be put in prison for drug dealing if you even had a single marijuana seed in the seat of your car when you went across the border. And here we have, in 2018, the province of British Columbia hiring someone to sell marijuana at the local liquor store. Bom, ok, gente, então eu vou continuar aqui por mais alguns minutos apenas, né? O que vocês estão vendo aí, tá? É um anúncio do governo. O que vocês estão vendo aí é um anúncio do governo da Colômbia Britânica, né? Contratando alguém para vender maconha. Mas é isso mesmo que vocês ouviram, né? As descrições que estão aqui, skills and abilities, ou seja, talentos e habilidades, ele está procurando pessoa com habilidades de vendedor. E vocês sabem, quando eu era um menino, se você tivesse uma semente de maconha no seu bolso, você ia parar a cadeia. Aqui você está vendo um anúncio do ano de 2018, o governo da Colômbia Britânica está lançando aí o seu anúncio para buscar um traficante e contratá-lo para trabalhar para o governo, para a venda de maconha. And so you can begin to see the power of culture. If I tell you that I know someone who is a drug dealer, you would automatically think of them as someone who is morally repugnant and evil. And yet here are the skills and abilities being carefully outlined by the province of British Columbia that they seek in an ideal marijuana drug dealer. Agora, vocês vejam como vocês podem já iniciar a ver, né, o poder da cultura. Tá? Porque se eu dissesse para vocês que estavam buscando uma pessoa, um traficante de drogas, automaticamente vocês já imaginariam que essa pessoa seria alguém repugnante e maligno, mas aqui vocês estão vendo, né, descritos ou seja, né, alinhavados pelo governo da província da Colômbia Britânica, alguém
cujas habilidades sejam as mesmas de um traficante, né, que venderia essas substâncias. Now, just as an example of this, a further example, we have a marijuana activist, this person here, Mark Emery, who was sentenced in 2010, just about an hour away from where I'm lecturing right now. He used to work and live very close to where I live, and he was sentenced in America for 5 years in prison for selling marijuana seeds. During that time, Washington State legalized marijuana, and they still kept him in prison for a further 2 years, even after they legalized marijuana in Washington State. Mark Emery still was not released from prison until 2014. Bom, como um exemplo, né, a mais, sobre ainda a questão da maconha, esse homem aí que vocês estão vendo segurando o microfone é o Mark Emery, e é para vocês terem uma noção, né? Em 2010, ele foi condenado, ele era um ativista da maconha, tá joia? E ele vivia, ele morava e trabalhava aqui pertinho de mim, tá? Mas ele estava nos Estados Unidos, no estado de Washington, tá? E ele foi condenado a 5 anos de cadeia porque ele vendia sementes de maconha. E veja que durante o tempo do seu encarceramento, o estado de Washington legalizou a maconha. Mesmo apesar disso, ele ainda permaneceu mais 2 anos preso, tá? Então, ele cumpriu dos 5 anos, ele cumpriu 4 anos, ele foi libertado somente em 2014. Mas olha só, né, o que aconteceu com ele por causa da venda da semente de maconha nos Estados Unidos. And of course, if we look at this drug use in Canada, 15% of Canadians who are adults have consumed cannabis in the past year. 17% of students in grades 7 to 12 have consumed cannabis in the past year. All this to say that drug use is something that has been around for a long time and continues to be around as part of everyday life. Bom, se vocês olharem para o consumo de drogas no Canadá, vocês observam ali que, se vocês olharem ali, né, que 15% das pessoas de 15 anos de idade para cima, né, consumiram cannabis, né, maconha no ano passado. Isso foi no ano de 2019, tá? E vejam que entre os alunos das séries da 7ª até a 12ª série, né, consumiram também 17% dos alunos nessas séries, eles consumiram. Só para vocês verem que as drogas elas têm estado e estarão ainda por um bom período de tempo. Now, of course, only culture is my point. Only culture, only sociology and anthropology can explain how a substance can be illegal at one time and part of healthcare or recreation at another. We have here in this picture alcohol that was illegal in Canada. We had prohibition in Canada. This is from the Vancouver Archives. They seized this alcohol. It was a drug and it was illegal. And in the other image on the slide, we have a managed alcohol program, which is a program in Canada, which again, I'll be able to lecture on this later in a subsequent lecture, that provides people who are abusing alcohol with carefully managed alcohol that is provided to them, safer alcohol in a healthcare environment. And this is what this is on the side. Bom, é claro que somente a cultura não, mas você observa que, né, você precisa dela para entender como uma substância ela pode, em uma época, ser ilegal e depois, em uma outra época, ela já faz parte do sistema de saúde, né? Então, observem aqui, por exemplo, esses anúncios da esquerda, desculpa, essas caixas à esquerda contendo bebida alcoólica, onde naquela época
o consumo de bebida alcoólica era ilegal no Canadá. Já ao outro lado, vocês estão vendo o quê? Vocês estão vendo bebida alcoólica que nós chamamos de administrada. Essa aqui é interessante, ela fica administrada para as pessoas dentro de unidade de saúde, para onde as pessoas que têm a dependência, precisam do tratamento dela, também podem ter o consumo acompanhado dentro de limites que possam ser tolerados. Então, veja como é interessante você ver o consumo das substâncias ilegais em um tempo e outro tempo. Você só consegue entender isso através da questão cultural e do estudo sociológico e da antropologia. There are many such examples of this. And my point is that culture, not science or medicine, drives how we approach drugs largely. This slide illustrates how in North America, they outlawed needle exchange for a period of close to 20 years in America, during which we had an HIV and AIDS epidemic, whereas in Canada, we had, and around the world, we had robust needle exchange. And this was largely because of culture and an academic paper, which seemed to make the case that, at least according to the government at the time, under Bill Clinton, that needle exchange caused HIV, which of course is not true. This is a laughable, silly conclusion. But nonetheless, the US government banned needle exchange, which would have, had it continued to exist, would have saved lives from HIV and hepatitis. Há vários exemplos que eu poderia ter dado, né? Mas aqui só para vocês verem que a questão cultural não apenas, né, a ciência, mas dá para você ilustrar, tá? Como era. Can you just go back to to the slide before? Thank you. Só para vocês observarem como na América nós vivemos aí um período de 20 anos tratando alguns hábitos, como por exemplo a troca de agulhas, tá? E você tem aqui um registro do Congresso. Isso aí aconteceu durante a administração do Bill Clinton, tá? E aí houve então esse banimento da troca de agulhas, onde ele entendia, era entendido que a troca de agulhas é que causava AIDS. Já outras questões, como outras enfermidades também, que poderiam ser resolvidas, como hepatite, né, que estavam envolvidas também com essa troca de agulhas, né? This was lifted under Obama. Barack Obama lifted the needle exchange ban, but it was in place for almost 20 years. And the fact that they banned needles for active drug users most certainly would have cost lives. Bom, depois essa lei, né, ela foi retirada, né, durante a gestão de Barack Obama, tá? E é claro que se não tivesse acontecido isso, poderia salvar vidas, ou melhor, se não acontecesse isso, né, não teria como salvar vidas por causa da maneira como ela era gestada. And in Canada, we have had a long history of police being against healthcare services that are considered harm reduction, like needle exchange and like supervised injection. This is a long story that I can tell in more detail in a further lecture. But this has changed so dramatically that today in Canada, our police and in America have shifted from being protectors of public safety alone to being protectors of public health. So the National Police Force in Canada and over 200 police forces in North America now carry an antidote that they use to save people's lives who are having an overdose from illicit drugs. So the police officer is the one who actually provides medication
to save the lives of someone having an overdose from drugs? Bom, no Canadá nós temos tido uma longa história, né, da polícia agindo, inclusive, contra instalações, contra instituições, aonde havia políticas de redução de danos, né, de supervisionamento da injeção de substâncias. É uma história longa, mas ela, felizmente, ela mudou de maneira muito dramática. O que nós tínhamos é que, antigamente, a polícia ela agia apenas como... O serviço da polícia era proteger, né, proteger as pessoas apenas. Hoje, ela age como uma protetora também da saúde, a ponto de que você pode ver que destacamentos policiais, 200 destacamentos policiais hoje, no Canadá, os seus agentes, eles carregam consigo o antídoto para pessoas que sejam encontradas em situações de overdose de drogas, na meta de salvar as vidas das pessoas, de alguém que esteja ocasionalmente sofrendo uma overdose de droga ilícita. And much has changed that is positive in Canada, but still some has not changed. We still have opposition to services and healthcare services for drug users. Sometimes this is a petition that was put online to oppose a supervised injection facility. And so there is good news, but there is also bad news in Canada. And really, these implicit and explicit values never go away. We must always be tending them. They are like a garden that we have to constantly weed. Bom, muito já mudou, né? E muita coisa mudou para positivo, né? Mas nós ainda enfrentamos oposição. Por exemplo, né? Ainda há serviços de saúde que dão atenção às pessoas e que têm enfrentado oposição quando oferecem atendimento para pessoas em situação de consumo de substâncias. Tá? O que vocês viram ali foi uma petição online para combater as instituições que atendem os pacientes em programa de redução de danos. Então, essa oposição, ela está aí, tá? Embora nós tenhamos mencionado para vocês algumas boas notícias, também temos enfrentado notícias ruins, tá? Então, esses valores que eu falei para vocês são implícitos, os valores são explícitos, eles nunca somem, né? É como se fosse um jardim, um quintal, né? Cheio de mato e que você precisa remover estas ervas daninhas. And as well, of course, besides issues of racialization and poverty, we also have issues that relate to how people understand certain places. It's like the crackland that you have in Brazil, that people perceive certain communities or the favelas in negative and dangerous ways. In Canada, the most demonized community in all of Canada is where I live, right here, very close to it, called the Downtown East Side. And you can see that the ideas that the wider community and the media has about this neighborhood are very negative, calling it dangerous, mean, falling to pieces, and in one of these images, even talking about the death penalty for drug addicts. Bom, além, né, de questões raciais, também nós podemos dizer que existem as questões de pobreza, né? Também com questões que poderiam ser ligadas, por exemplo, às pessoas que entendem determinados lugares de certas maneiras, né? Como, por exemplo, a Cracolândia que vocês veem aí no Brasil, né? São Paulo tem a sua Cracolândia, o Rio de Janeiro tem a sua, tá? Então, as pessoas, elas observam, olham para determinados lugares como se esses lugares fossem, de fato, perigosos, né? Eu, por exemplo, aqui, pertinho de mim, eu moro numa região que tem sido a mais demonizada de todas, né? É o lado leste aqui do centro. Ele é visto aqui no Canadá, aqui na região onde eu moro, como um local bem negativo. Eles dão nomes como é um lugar perigoso, um lugar ruim, é um lugar que está caindo aos pedaços, se você vai para lá,
você recebe uma pena de morte por conta ou seja, o adicto, né? É como se fosse uma pena de morte para ele de estar num lugar como esse aí. And so, in a way, when we understand these places and these communities, when they think of them as 4 blocks of hell, which is how they describe the downtown East Side, or Crackland as being a very negative place, we have to resist these. We have to rebuild community esteem and to help to revitalize and recognize the beauty within these communities so that people can be proud to live in them. Bom, então, de uma forma, né, que nós entendemos, tá? Entendemos a questão do local, tá? Como se fosse uma comunidade. Veja o nome que era dado para esse, né? Olha o nome que é dado para essa região aqui, né? Os 4 quarteirões do inferno. Nós precisamos reconstruir a autoestima das pessoas. É necessário você revitalizar, né? Aqui, por exemplo, como eu disse para vocês, que é a zona leste do centro, né? Então, nós precisamos reconstruir este senso de valor que as pessoas podem dar ao local onde elas moram, para que elas possam ter algum orgulho de viver numa comunidade. And of course, to be part of any of these issues is to be immersed in politics. This slide illustrates a story in the history of Vancouver, which I know very well. I know both these people. The person on the right in the suit is a former mayor, a conservative mayor, a much loved mayor of Vancouver. And the person on my left is Dean Wilson, a former drug user and a president of a drug users union advocacy society. And this mayor came out in favor of providing healthcare services, harm reduction services that would save the lives of drug addicts. And because of that, his own party pushed him out of politics. He was the mayor and he was not given the opportunity to run again as the mayor. What happened subsequent to this is that a coroner, a former coroner, this is a death investigator, said that he would run on the platform of establishing a supervised injection facility in many ways to pick up the gauntlet that this mayor had left. The entire city of Vancouver voted with a dramatic majority for the coroner to be the mayor with a single platform, which was to establish a safe injection site. This has never happened anywhere in the world, as far as I'm aware, that a mayor has been elected to create something like a supervised injection facility. But he was, in many ways, it illustrates both the danger and the optimism and the power of the issues at play when we talk about life and death in relation to drug addiction. Bom, é claro que para você falar sobre essas questões tem que se envolver com política, né? E aqui para vocês está a história de Vancouver numa imagem, tá? Esse homem de terno aí que vocês estão vendo foi prefeito da cidade de Vancouver, tá? E de frente para ele está um antigo ou ex-usuário que também foi membro da sociedade de advocacia, né? Aqui, que é como não sociedade de advogados, mas que advogava questões relativas às drogas aqui, tá? E só para resumir para vocês, o ex-prefeito, ele estava dentro de um processo, né, de providenciar instalações para o tratamento de redução de danos, para o tratamento com a supervisão de injeção de substâncias, etc. Olha que interessante. Enquanto ele fazia isso, por causa das questões de valores implícitos que as pessoas têm, o próprio partido dele o expulsou do seu partido. Ele não teve condições de concorrer mais para prefeito daqui da cidade de Vancouver. O que aconteceu é que um antigo legista
concorreu em seu lugar. E a plataforma deste legista que concorreu era para a de estabelecer sites locais de injeção segura de substâncias, tá? Criar as instalações para isso. E veja que o que aconteceu foi que a vitória deste antigo legista foi de uma maneira muito grande. Então, observa que nós tivemos aqui um histórico de pessoas que... Isso nunca aconteceu antes, aliás, né? De uma pessoa com uma plataforma como essa chegar a ter uma vitória que foi uma vitória significativa. É claro que isso mostra para nós o seguinte: enquanto que o ex-prefeito ele perdeu o direito de concorrer justamente por causa dos perigos que há desses valores implícitos interferirem dessa maneira, também podemos dizer que há algum otimismo quando estas questões estão na mesa para serem observadas. And of course, drugs have us being brought into political contexts which are swirling around us at all times, at the municipal level, at the provincial and state level, at the national level, and even at the international level. I was invited by the US government at the time, this is me when I was much younger, when I was establishing the project that those two individuals were both advocating for as well, to the United States as a guest of the State Department by the US Ambassador to Canada. And they brought me for 3 weeks to New York and Washington. I went to the US Executive Office of the President, all over America, with the goal of changing my perspective on drug policy. All this to say that these socio-political variables exist at all levels when we talk about drugs, both at the municipal, state, national, and even international level. É claro que as drogas elas têm estado no contexto político desde sempre, né? E não apenas no contexto local da cidade, mas também vocês observam que tem estado no contexto nacional, provinciano, né? Aqui na foto sou eu, né, bem mais jovem, quando eu fui convidado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos da América. Eu passei 3 semanas lá com eles, rodando em Nova York, Washington, o país inteiro. A meta era mudar a minha perspectiva a respeito da questão das drogas. Então, quando vocês observam, sabe que as drogas elas não estão apenas no contexto local, nacional, da sua cidade, da sua província, no caso, estado, mas também no âmbito internacional. So I'm going to pause on this slide here and open for questions. I have a few more slides that I could show, but I think I'll stop here. But to say that the kind of activity I'm interested in as an academic is public scholarship, public sociology, public anthropology, all of which is based on collaboration. I think we need an intersubjectivity, which means we need to be close to the ground, close to people who work in the area, who live and have personally experienced the impact of drugs and of drug policy. We need intersubjectivity. We need to be able to be close and have proximity to these issues in order to adequately address them in effective and humane ways. For me, this is essential, that we don't try to superimpose approaches from the top down, but instead from the ground up, which has been much of my work. And although this has been a very academic lecture I've given today, my work is actually very practical, very applied. I'm interested in crumbs off the table, roofs over the head of homeless people, jobs where people didn't have jobs before, and in finding ways of engaging people who have otherwise been pushed into the shadows of our community. Bom, eu vou fazer uma pausa agora, né, para eu abrir para as suas perguntas, né? Mas eu gostaria de dizer que o meu interesse acadêmico nas atividades estão mais baseado na colaboração.
Eu entendo que nós precisamos estar próximos das pessoas com quem nós vamos trabalhar, estar próximos de onde essas pessoas trabalham, de onde essas pessoas vivem, onde elas têm as suas experiências pessoais, do impacto sobre as drogas e com as drogas, né? Nós precisamos estar próximos dessas pessoas, porque nós precisamos abordá-las de uma maneira eficaz, de uma maneira humana. Eu costumo dizer que nós não devemos fazer uma abordagem de cima para baixo, mas nós devemos a partir do chão, né, ali do pé mesmo, tá? E esse trabalho que nós devemos fazer, muito do meu trabalho, e tem sido assim, essa conversa de hoje com vocês está sendo um pouco mais acadêmica, mas, na verdade, o meu trabalho ele é mais prático. Eu gosto mesmo de estar próximo das pessoas, né? Vendo a pessoa ali lidando, manuseando o pão que ela está comendo, observar, né? Até mesmo a migalha que cai da sua mesa, se cair alguma, né? Ter a preocupação de ver pessoas que não trabalhavam, pessoas que não tinham emprego, ver se a gente consegue um jeito de elas passarem a ter algum tipo de ocupação, emprego. Então, tem sido bastante assim o meu trabalho. I'm going to end on one final slide to show you something interesting. And that is that in Canada, we have still a lot of work to be done. I will give a lecture later if people are interested on the opioid crisis in Canada, which is a significant one for us. But we have lost tens of thousands of people to preventable overdoses in Canada. And this represents a very significant issue for us as a country. And so everywhere that I am, all my work on the ground in the community or in the academic realm teaching is always really about this famous quote here, which this is, of course, in German, but the original, the quote in English says that philosophers have interpreted the world in various ways, essentially, but the point is to change it. So I think this is the goal of the observatory. It's the goal of my own work, and why I'm interested in the observatory is to move beyond the process of social investigation to the process of social change. How do we actually change things so that they are better? This is the critical question. Bom, então eu vou terminar aqui mostrando para vocês esse slide que está aí na tela, tá? No Canadá ainda há muito trabalho a ser feito, tá? Mais tarde, aliás, pessoal, se vocês estiverem interessados, tá? Eu posso fazer uma palestra para vocês a respeito dos opioides, tá? Só para vocês terem noção que dezenas de milhares de pessoas passaram por overdoses aqui que eram perfeitamente preveníveis, poderiam não ter acontecido, tá? Como eu disse antes, todo o meu trabalho na comunidade, ele também tem tido esse valor acadêmico, e eu quero fechar aqui com vocês mostrando essa imagem que estava ali na tela, que estava, claro, estava em alemão, tá? Mas ela resume que os filósofos têm interpretado o mundo de várias maneiras, entretanto, a meta é mudar o mundo. E esta é a minha pergunta, né? Como é que nós podemos fazer uma mudança de verdade que leve a ser uma mudança para melhor? Essa aqui é a minha pergunta. Como nós podemos fazer uma mudança que nos leve a uma mudança para melhor? Paulo? Bem, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito ao Dan Small por toda essa exposição dele. Nós estamos diante de uma pessoa que dedicou sua vida a algo que ele acredita, a algo que faz parte da vida dele. First of all, we want to thank Dr. Dan Small for this presentation. We are before a person who has committed his life to this work in which he believes.
Quero lembrar a todos que a frase símbolo do observatório é preciso criar sistemas que se adaptem às pessoas, e não pessoas que se adaptem aos sistemas, de autoria de Dan. Portanto, as palavras para eles, deles sempre têm um significado muito especial para nós. Well, I want to remind everyone that the sentence, which is a symbol of the Observatory of Addictions, we need to create systems that fit to people, not have people fit to systems, is by authorship of Dr. Dan Small. So he is a very important person, and without him, this sentence would not be here. E, a partir daí, juntando exatamente todo o pensamento do Bruce com o fazer do Dan, surge o observatório. Então, sempre que vocês estiverem olhando para o Dan, escutando o Dan, também pensem no que vocês escutarem do Bruce. Por isso, um fala sempre seguido do outro, né? Não que algum tenha mais importância do que o outro. Não, eles se complementam. Eles são elos de uma enorme corrente da qual nós pretendemos fazer parte. Well, so from there, if we join Bruce Alexander's thought and Dan Small's accomplishment, we have what we call the Observatory of Addictions. So whenever you look, whenever you see and you listen to Dan Small, you must think about what you hear from Bruce Alexander. That is one of the reasons why we have them talk one after the other. Not that one is more important than the other, but that this joining of their ideas and their actions, they inspire the Observatory of Addictions. Muito obrigado, Bruce. Dan, desculpe. E fica aberto a pergunta de vocês. And now we thank you again, Dr. Dan Small, and now we are open to read the questions that people have sent us via YouTube. I am going to read these questions for you and give you time to answer, okay? Okay. Ok. Bom, pessoal, agora eu vou passar para a leitura do que nos foi mandado aqui pelo chat do YouTube. Eu vou tentar olhar aqui na tela do meu celular e ver algumas dessas respostas. Deixa eu ver de algumas dessas perguntas. Eu vou voltar. Temos tido várias perguntas, né? We've had several questions. Let me start with Antônio Andrade. Oi, Antônio, boa noite. Okay, he says here, eu vou ler em português primeiro, tá? I'll read it in Portuguese first. Então, o adicto precisa compartilhar a sua dor com outros, né? É importante para que o adicto compartilhe, ou melhor, que ele encontre a sua própria adição, como num espelho, e então, sim, compartilhe o seu drama. É necessário que o indivíduo veja em seu próximo uma dor igual ou maior do que a sua própria. Essa percepção o transformará. E, infelizmente, continua Antônio Andrade, a humanidade não entende que o seu destino em se desenvolver como uma unidade para atingir uma unidade tão pacífica, amorosa e fraterna. A humanidade, ao contrário, né, os homens concordam que é a sua célula e que não consegue ter a percepção de mudar o seu comportamento como consequência e não mudar o seu derredor, as drogas, como outras células. Eu poderia dizer células, né, Antônio? Depois me confirma. Não são o objeto de escape desses indivíduos para quem nós devemos tornar claro que são fatos absolutos. Eu vou dar aqui, sim. Então, não mudaria, não trocaria as experiências entre si, incluindo as suas vergonhas, ou impedi-los de começar um processo de liberação. Antônio Andrade sent us a long question. I'm going to read it for you the way he printed it.
He says the addict, the individual that is an addict, needs to share his pains with others. It is important for the addict to share, or rather find his own addiction, I would say, as in a mirror, and then yes, share his drama. It's necessary that the individual sees in his neighbor a pain equal to or greater than his own. This perception will transform him. Unfortunately, humanity did not understand its destiny of developing itself as a unit to achieve such a peaceful, loving, and fraternal unity. Mankind, or rather man, agreed that it's in himself, cannot have the perception that changing his behavior as a consequence does not change his surroundings. Drugs, like other canes, he says canes, I would say cells, are not the object of escape from these individuals, to whom we must make clear that they are absolute facts. It's a question. Would not the exchange of experience among themselves, including their shame, stop them from beginning a liberation? This is Antônio Andrade's consideration. Dr. Dan Small, would you like to make a comment to this? Essa é a consideração de Antônio Andrade. Quer fazer um comentário? Well, it's a lovely and wonderfully thoughtful question to begin with, I have to say. Bom, é uma pergunta bastante maravilhosa e adorável. Poderia começar dizendo isso, que nos faz pensar. And really, it goes to the very heart of what it is to be a person. What in sociology and anthropology, we talk about the self in society, or about personhood. What is it to be a person? And I'm very interested in this issue. There's lots written about it, and I have written about it as well. In many ways, this question goes to the very heart of why people feel pain, and why people experience pain, and how they heal. In order for me to adequately do any justice to a question like this, it would really need to turn into a conversation where we had an hour to talk as a community of people about this busy intersection between the self and society and our own pain. I often talk all around these issues, but rarely do I actually talk about why it is that people have pain, or why it is that people have these challenges in their lives. This is a deeper and more important question, and how people survive and create new versions of themselves, which is part of a process of healing, as I describe it and write about it. Bom, realmente, respondendo a você, Antônio, e todos os outros interessados, a sua pergunta, ela vai direto no âmago do que é ser uma pessoa. Tá? Na antropologia, essa, inclusive, é a pergunta que nós fazemos, né? O que significa ser uma pessoa? Então, a sua pergunta, de verdade, ela vai até o âmago de por quê? Por que as pessoas experimentam dor? Né? E mais ainda, nós queremos saber como é que as pessoas elas obtêm a cura. Tá? Além da dor, como elas obtêm a cura. Antônio, a maneira adequada de fazer isso seria transformar essa apresentação minha aqui numa conversa, né? Tipo, duas pessoas falando uma com a outra. Porque nós poderíamos, então, chegar ao ponto daquela interseção onde nós podemos falar sobre a dor, sobre como a pessoa lida com a dor. Raramente eu converso sobre o porquê de as pessoas sofrerem a dor, tá? E eu diria que essa pergunta, ela é uma pergunta mais profunda, mais importante, tá? Para que nós pudéssemos entender, então, como é que se dá esse processo de lidar com esta dor. Doctor, I still have many other questions to read for you. I'm going to look at the next one, okay? Or would you like to say something else? I just want to say a quick thing, which is that really the speaker is talking about, this question talks, in my view, about the narrative of the self.
This is the question of who am I? What is the plot? What is the beginning, the middle, and the end? And people who use drugs or who are under public scrutiny for some reason or have pain, as many of us, if not all of us do have pain, are aware of other people's perceptions. And these are very important to explore. This is a very elegant and eloquent question that's been asked, but really goes to the very heart of life. Uhum. Sim, uma coisa ainda antes de eu mudar para lá é que aqui essa pergunta que foi lida, né? Ele está levando para o que nós chamamos de a narrativa do eu, tá? Essa é a pergunta que se faz: quem eu sou? Qual é o enredo? Qual é o meio? Qual é o final? Né? Então, é bom você notar que as pessoas, e eu estou falando aqui da pessoa que está no uso, né? As pessoas, sob o escrutínio das outras, dentro desta dramatização, essas pessoas, elas estão conscientes da percepção que as outras pessoas têm delas, né? Então, é bom você notar, aliás, novamente, né, essa é uma pergunta feita de uma forma bastante elegante, né? É bom você notar que essas pessoas que estão sendo alvo deste escrutínio, elas estão conscientes desta percepção que os outros têm delas. All right. You gonna add anything else? I will move on to the next question. No, I'll let you move on to the next one. I feel bad because I have not done justice to this beautiful question, but it is really something that we would need several months to talk about. Sim, eu deixaria você ir para a próxima pergunta, mas eu vou ficar sentindo mal porque, de verdade, a gente precisava de diversos meses para completar uma resposta adequada a essa pergunta. I get it. Eu entendi. But I will go. I'll move on, all right? Besides, we're running out of time. Ok. Vamos para a próxima pergunta, então. Deixa eu ver aqui. Olha que legal. Eu tenho percebendo a relação. Estou vendo aqui uma pergunta do Paulo Borges, dizendo que percebendo a relação direta das adições e da realidade social, a pergunta é: como atuar na sensibilidade humana de compreender a verdadeira condição de acolher a dor do outro numa sociedade de comportamento individual tão divergentes ao equilíbrio coletivo saudável? Paulo Borges is asking the following question. Realizing the direct relationship between addictions and the social reality, how can we act towards human sensitivity of understanding the true condition of welcoming your neighbor's pain in a society of individual behavior that is so diverse? I'm sorry. Okay, that is so diverse, so opposite, I would say, from the healthy collective balance. Does that make sense to you? Yes, absolutely. Okay, It's so interesting. I really love the questions here. The minute that I realize they're taking so long to unpack, I realize how thoughtful the audience is. Now, I spend a lot of time on this issue when I'm teaching, and really, I kid you not, I need about 4 months to adequately unpack the issues at play here. But let me answer it in part, and that is, to me, one of the strategies that I use for addressing this issue is humanization and the variable of humanization. If we can teach people, first and foremost, that people who use drugs are someone's son, someone's daughter, someone's father, mother, that they were all children once. I have images I use and I've used in public education, such as pictures of people who used the injection facility when they were children. And it says,
These are not junkies. These are people. I believe that humanization, and this is why this proximity, this issue of becoming close to people, is a very powerful weapon or a tool in the tool belt of social change as we attempt to really open people's hearts. What we want to do is to think with our minds, but also think with our hearts. And can we encourage people to think with their hearts as well as their minds? My experience is yes. If I have the time with people to tell them the stories, to bring them close to the lived experience of someone who is homeless and living in Cracoland, to see the struggles that they have, then unless you have a heart made of solid stone, it is possible to move a person. And so the first tool in the tool belt, the first step for me, is always a complex process of humanization, to put a face to the experience, so that we're not talking about academic papers. We're talking about an individual, Paulo's son, as opposed to a drug addict. And this is how you put the hand of the audience, the heart of the audience in your hand, and you can feel it, and its heartbeat is when you can tell them about the lived experience of what it's like to live in a neighborhood like, or community like Cracoland. I always use humanization and storytelling. I have not told any stories tonight. I've only given you a lecture. But when I have the time and when I'm teaching, I always pause and I tell a story. And I'll let you translate that, and then I will tell a short story to illustrate. Yes. Bom, eu estou adorando as perguntas aí, né? E foram 2 perguntas até agora apenas. Isso mostra como essa audiência, ela realmente pensa, né? E eu estou brincando com vocês não, tá? Eu estou dizendo que eu precisaria de verdade 4 meses para eu poder responder adequadamente a essas perguntas dentro de um ambiente de aula, né? Mas eu vou tentar responder uma parte apenas, né? Uma das estratégias que eu uso para fazer essa abordagem, Paulo, é justamente levando em consideração a variável da humanização. Então, quando eu faço isso, eu tento ensinar a pessoa que aquele usuário para quem ele está olhando agora, ele é pai de alguém, é filha de alguém, ele já foi uma criança. Inclusive, dentro das minhas aulas, quando eu tento abordar desta forma, levando a humanização em questão, eu gosto de usar as fotos daqueles usuários que estão sendo falados, quando esses usuários ainda eram crianças. E você olha e as pessoas vão dizer, olha, mas aqui não parece que ele é um usuário de substância. Então, essa questão, ela permite que nós nos aproximemos das pessoas, tá? E eu diria que ela é realmente uma ferramenta poderosa no seu cinturão de ferramentas para promover mudanças sociais, de maneira que você consiga abrir o coração das pessoas. Eu preciso que você entenda que as pessoas estão ali e é necessário que elas não pensem somente com as suas mentes, mas também pensem com as suas mentes e com seus corações. A minha experiência, se você perguntar se eu tenho tido experiências positivas nessa área, eu diria que sim. Tá? Se eu tivesse tempo, eu poderia expandir um pouco mais, levando, por exemplo, já falei para vocês sobre a Cracolândia, tá? Mas a menos que o indivíduo cujo coração nós estamos tentando abrir tenha um coração feito de pedra sólida, né? Eu diria que é possível, sim, você tocar no coração de alguém. Tá? É necessário, claro, que você coloque um rosto nessa experiência. Então, nós não estamos falando aqui apenas de um documento acadêmico, mas eu estou falando de você abordar a sua audiência de maneira que você consiga pegar o coração deles nas suas mãos, sentindo o seu pulsar. Tá? Então, que as pessoas entendam e saibam como é, por exemplo, viver num ambiente como é a Cracolândia. Eu gosto de usar essa humanização, gosto de usar também histórias. Durante a minha apresentação de hoje, gente, eu não deu ainda para eu contar nenhuma história, mas eu gosto de contar
uma história. Deixa eu fazer eu terminei essa parte da tradução. Antes que você fale, Paulo, ele vai acrescentar só mais um detalhe, ok? Yes, Dr. Small. There are so many stories that I could tell, and I always infuse my teaching with many stories. And so it's difficult for me to choose one story, but I'll tell you one to begin with. And that is the story of a father who was a professor who I met. And he recognized me because I'd been in university and been in the university environment a lot over the years. And he asked, were you one of my students? And I said, no, I wasn't a student. I knew him from another place. And then he said, well, what do you do? And I said, I work in the downtown east side, which is this poor area like crackland. Okay. And he said, oh, and there was a pause and a heaviness in his voice. And he said, I know something about that. And he said, my daughter lives down there. And I said, oh, where does she live? And he then told me about a single room occupancy hotel where his daughter lived. And then I realized that it was a hotel that I operated and that I knew his daughter. And for a moment, our worlds collided and we were suddenly, very close in our understanding of the issues at play. I knew his daughter. And I remember him coming at Christmas time over the years, this elderly man going up the stairs when there was no elevator and leaving a little Christmas gift for his daughter who was street involved and an active drug addict with lots of pain. And he had another daughter who did not have a drug addiction. And he, as a father, as so many parents have to do, have to gain a level of wisdom, which is phenomenal, a level of wisdom around accepting people where they are at, where they are rather than where we want them to be. And despite the fact that we love them with all our hearts and want something better for them, sometimes they will not be able to reach the things and the dreams that we have for our children. And the wisdom that a parent has or a family member that is garnered from deep and poignant and painful experience where they're able to still love someone on their own terms and to bring that little Christmas gift up those stairs, well, it's profound. It's a profound level of wisdom. And those kinds of stories, bringing people close to experience about the struggles, these intersecting adversities that people live with as family members and as people who are entrenched on the street trying to survive, are the ways we bring people close to a more powerful epistemology, a more powerful way of knowing, which is rooted in the here and now of someone's everyday lived experience. Bom, há muitas histórias que eu posso contar. And before I translate this, Doctor, I'll just let you know that we have now already run out of time. I'm sorry, but I will translate what you just said, okay? Então, eu estou só avisando para ele que nós já estamos terminando o nosso tempo aqui, pessoal. Mas há muitas histórias, só reduzindo aqui o que o Dr. Dan Small nos disse, que há muitas histórias que eu poderia contar. E, como eu já disse antes, eu sempre gosto de infundir alguma história durante os meus ensinos. Eu vou contar rapidinho para vocês a história de um pai. Esse pai era um professor na universidade e ele... Eu sempre tenho andado dentro do ambiente acadêmico ali. E eu estive próximo a este pai, que era professor na universidade também, e ele me reconheceu quando eu me aproximei dele. Ele, inclusive, perguntou se eu era aluno dele, se eu tinha sido aluno dele, mas eu disse que não tinha sido aluno dele, apenas que eu já o reconhecia de um outro lugar. Quando ele me perguntou onde eu trabalhava, eu disse que eu trabalhava, né, na zona leste do centro. E ao dizer isso, ele então teve aquela reação como quem diz, então é daí. Bom, só resumindo a história para vocês, a filha dele, ela morava em uma das pensões, que era um dos hotéis, que eu já administrava naquela época. Eu conhecia a filha deste professor, né? E foi nessa hora que nós entendemos, ele entendeu qual era a questão ali, tá? Porque olha só o cenário, este pai, este professor, durante o Natal, ele subia naquelas escadas como um idoso, né? Carregando em sua mão, durante o Natal, um presente na sua mão, e depositava o presente na porta da pensão onde a sua filha, que era uma menina que
morava nas ruas, né, ela se encontraria, então. Tá? Esse homem, ele tinha uma outra filha, essa filha não era um adicto, tá? Mas ele, então, você pode observar que ele havia atingido um nível de sabedoria para aceitar as pessoas, onde as pessoas se encontram, e não onde nós queremos que as pessoas estejam, tá? É a sabedoria de um pai, é a sabedoria de um membro de família, que ainda assim ama alguém. Isso é uma coisa bastante profunda. Veja ao ponto de ele subir aquelas escadas como um idoso para deixar ali, depositar o presente de Natal de sua filha. Esse é o tipo de histórias que trazem as pessoas para mais perto, de maneira que elas consigam enxergar as adversidades dos outros, observando as pessoas que estão entrincheiradas nas ruas, tá? Vendo que esse, sim, é uma situação onde alguém pode estar arraigado dentro de um ambiente que não é aquele ambiente que você tinha sonhado para ele, mas é o ambiente que ele está, e você pode alcançá-lo ali. Doctor, I'll turn back to Paulo. He probably wants to close the session tonight. Paulo, vou voltar para você. Acho que você está querendo encerrar a atividade hoje à noite, né? Exatamente isso. Dan, primeiro, muito obrigado, como sempre. Muito obrigado por tudo. Você várias vezes hoje falou a respeito do tempo. Pois é, o seu tempo conosco ainda leva muito e muito tempo. Nós, com certeza, conviveremos ainda por muitos anos. E espero poder te escutar durante todos esses anos, porque tudo aquilo que você fala toca também no meu coração. Muito obrigado. Uma boa noite a você, Ben. Yeah, it's exactly this, Dr. Jamal. We're sorry, but we need to close. Paolo is saying, and I say this too, thank you very much, as always, for everything. Many times during your lecture tonight, you mentioned the word time, and your time with us is still to be very long, certainly for many years to come. And I hope to listen to you for these many years that are ahead of us. Again, I want to close and thank you and thank our audience. Would you like to say good night? I would just thank everyone for their incredibly thoughtful questions that they have tonight. In many ways, I think one day we should have a session where we just tell a few stories and use those stories to unravel the issues at play. But thank you for the opportunity. I'm always moved by people who are embedded on the ground and who are as knowledgeable as clearly the people are in this internet room. So thank you for the opportunity and for the work that you all do. Bom, então aqui estamos encerrando nossa sessão essa noite. Nas palavras do Dr. Dan Small, faço minhas também. Queremos agradecer a todos vocês pela sua participação incrível e gostaria só de dizer às pessoas cujas perguntas eu não li, foi uma questão apenas de tempo, nós já estouramos o nosso tempo hoje, levaremos em consideração essas perguntas para ser ditas depois, mas o Dr. Dan Small está dizendo que foram todas incríveis. Esperamos que um dia nós possamos nos encontrar em uma sala que não seja apenas nessa sala virtual. Gente, muito obrigado para todos. Boa noite, um bom descanso. Dr. Dan Small, once again, thank you and see you next month. Okay, bye-bye. Thank you, everyone. All right.